Não temas comigo, eu sempre estarei. Ouve das promessas do bondoso Rei, qual a estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Os filhos mais altos e os puxos estão, os dias mais belos vão depressa vão. Cristo livre dos males nunca voltará. Cristo, luz celeste, sempre comigo estará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus nos mete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Esse pelas águas livre de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Glória a Deus. Nós vamos continuar nosso estudo sobre o Espírito Santo, agora baseado no capítulo 6 de Atos. Eu já tenho explicado para os irmãos que o livro de Atos não é livro de Atos dos Apóstolos. Os copistas deviam botar o livro do Espírito Santo na vida dos apóstolos para crescimento da igreja do Senhor. Mas eu olho dessa maneira. Então aqui no capítulo 6, houve uma murmuração dos gregos contra os primeiros cristãos, os hebreus. Sempre tem aquele que murmura, né? A oposição. Porque viram que as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano.
Isso aqui já no capítulo 6, já está acontecendo depois do ano 70 da invasão de Jerusalém. Ano que eu expliquei a live passada para vocês, que os romanos foram levados, os romanos levaram os judeus cativos lá para Roma, 3 milhões e meio para trabalhar como escravo, e muitos morreram para se... Eles pegavam e amarravam os cristãos nas estacas lá, e botavam o pinche, e de noite eles queimavam na Via Ápia, na entrada. Aí fizeram a porta de Instar, onde que o general Tito passava com os judeus. Morreram centenas de milhares de judeus ali, porque rejeitaram Jesus, não viram a voz do Espírito Santo. E aí os 12 apóstolos se reuniram. Depois nós vamos ver lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que também houve uma reunião dos apóstolos para definir a sã doutrina da palavra de Deus. Isso tudo a gente vai conversando no andar da carruagem. E eles disseram... E os 12, convocando a multidão, os discípulos disseram: não é razoável que nós deixaremos as palavras de Deus e sirvamos as mesas. Quer dizer, não vamos ficar só no cuidado material, porque nós temos o dom da palavra, do ensino, e temos que pregar, mas vamos escolher, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, os quais continuarmos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E ali, os anciões, primeiros cristãos, e os apóstolos, orando, escolheram 7 varões, 7 diáconos, servidores. Agora tem o escolhido, o chamado, o enviado e o oferecido. 4 tipos de pessoas pelas quais eu pastorei a igreja há muitos anos e sei o que significa isso. Geralmente dá problema oferecido porque ele ele é mercenário, só para se encostar para ganhar um. Deixa quieto, não é por aí. Não é esse assunto que eu trabalho muito quando eu ensino pastores e obreiros. Para cuidar de quê? Dos órfãos, da viúva, do estrangeiro e também do levita. São 4 atribuições dos diáconos. Porque eles tinham dinheiro no bolso, se lembra no capítulo 4 e no capítulo 5, eles vendiam suas propriedades e botavam os pés dos apóstolos, na mão dos apóstolos. Porque a igreja estava bem estruturada. E agora vamos cuidar. No Antigo Testamento, Deus exigia o dízimo. Por quê? Porque o povo de Israel trabalha 400 anos de graça. Eles não têm direito de cavar um poço, de construir uma casa, de ter uma família. Os filhos não eram deles, a esposa não era deles, era tudo dos faraós. Agora Deus tirou para que haja o cuidado social, a ordem, a decência. Então ele estabeleceu o dízimo dos produtos da terra. Então não era uma lei, era um princípio bíblico do dar e o receber. Então era distribuído ao órfão, à viúva, ao estrangeiro e ao levita. O pastor nunca ensina essas coisas. O problema é dele, né? Não é meu. Pelo menos eu ensinava. E agora esses irmãos cheios do Espírito Santo, eles começam a atender este trabalho. Existe dentro
O ministério, presta atenção, eu vou achar. Está em 1 Coríntios 12, se não pode a mente. Mas existe ali que o apóstolo Paulo fala sobre os ministérios. E sobre os ministérios, ele fala sobre o ministério de socorro. O que é o ministério de socorro? A unidade tal do corpo, o olho tal, diversidade dos dons. Aqui são os dons do ministério. Está aqui. Aqui é os dons. Mas outra hora eu acho. O ministério do socorro não é dons. O dons está no capítulo 12. Depois eu vou falar sobre ministério. Entra tudo na questão do ensino da palavra de Deus. Então eu entro nesse assunto. Mas o que é o Ministério de Socorro? É aquele irmão que está sentado lá no banco e quando o pastor ergue as mãos e faz um apelo para que alguém leve esse irmão em casa, dá um pouso, ou que precisa um sacolão, ou precisa pagar uma consulta, ou que precisa levar ao médico, ou que precisa arrumar uma reparação na casa, principalmente essas pessoas pobres que têm uma índole sã diante de Deus. E aí alguém disse, irmão, eu tenho madeira lá. Outro diz, irmãos, eu tenho eternite. Irmãos, pode deixar, eu dou a mão de obra. É o ministério do socorro. Para isso existia esses irmãos na igreja, para atender esses irmãos que tinham necessidade naquela época, em que os cristãos eram excluídos. Os que estavam em Jerusalém saíram de Jerusalém e foram para outra cidade que nem peregrinos, dependendo do favor de outros. Depois, aí mais na frente, Deus salva Paulo, Deus orienta Barnabé, vai estabelecendo as igrejas. João, que foi para Éfeso, primeiro formou a igreja de Jerusalém, porque Pedro saía na viagem missionária, e depois levaram ele para Éfeso. E depois de Éfeso foi para a ilha de Patmos. Mas Deus formando através do Espírito Santo a igreja do Senhor. A igreja, irmãos, é um corpo místico, monitorado ou dirigido pelo Espírito Santo. Mais tarde nós vamos ver que numa reunião, o Espírito Santo diz, agora apartai-me para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. E aqui no capítulo 7, nós vamos entrar depois, o que aconteceu com Estevão, que se dispôs ou apareceu mais nesse elenco, desses 7 varões. Cheio do Espírito Santo. Então a igreja, ela depois lá no capítulo 12 também, de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que a igreja é um corpo. Tem seus membros, mas a cabeça é Cristo. Então toda a parte do corpo, nós temos na parte da cabeça os cinco sentidos. Visão, audição, olfato, tato, e depois vem tato, né? O tato também e paladar. Mas dentro da cabeça tem o cérebro.
teus neurônios, que somente na massa cinzenta e nos neurônios tem mais células do que todos, ou melhor, ocupa 25% das células. A massa cinzenta, que é o tamanho de uma mão fechada, o coração é o tamanho de uma mão fechada. Ali ele faz 4 partes. 25% das células de todo o corpo. E os neurônios não são milhões de células, são trilhões de células. Para ver como Deus prepara o corpo humano na mentalidade da hierarquia de Deus, do trabalhar de Deus. E cada pecinha do corpo é importante, mesmo aquelas que são inferiores, diz o apóstolo Paulo, são umas das mais importantes, uma daquelas que não aparecem externamente, mas está lá a função do fígado, do baço, dos rins, do coração, do pulmão, do pâncreas, da vesícula e tudo mais. Amém? Então você, meu irmão, que foi chamado para a obra de Deus, aceitou Jesus, te prepara, porque o Espírito Santo pode trabalhar na tua vida de uma maneira bem peculiar, bem diferente. E às vezes que você nem está entendendo, nem está gostando muito. Mas se o pastor tem um olhar clínico, se alguém dentro da igreja tem esse cuidado sobre diaconia, ou o trabalho filantrópico, você pode ser uma pessoa escolhida por Deus. Vai atender uma viúva, vai atender um órfão, vai atender um ancião, vai visitar, vai levar uma palavra de consolo, vai levar a Santa Ceia, vai cantar um hino, vai fazer um minuto de oração. Você não sabe o que é uma visita por uma pessoa da terceira idade? Você nem imagina o que é isso. Mas Deus começa a trabalhar na tua e na minha vida. Isso que é importante, através do Espírito Santo. Entrega essa palavra em nome de Jesus.